Bom, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Por que você tem medo de vender o seu produto ou serviço? Eu separei alguns tópicos, vou tentar deixar esse vídeo um pouco mais curto do que os demais. Outro ponto também, sem muita edição, sem muito corte. Vai ser mais uma conversa ali, um papo mais direto, mas para poder te ajudar na questão ali do medo de vender, do medo de começar. Por que eu não começo logo o meu projeto? Por que eu não inicio logo um negócio? Por que o medo de vender para as pessoas? Por que eu tenho medo de ofertar ali a solução, o meu produto, o meu serviço? E eu separei alguns pontos aqui. Eu separei aqui. Muitos empreendedores, eles travam na hora de vender, medo de aparecer ou medo de parecer chato para outra pessoa, né? Por que a gente tem tanto medo do não? Não quero, não vou comprar, não gostei. Por que você tem medo não? Por que a gente tem medo de ofertar o produto, né? Sendo que muitas vezes você sabe que o seu produto ou o seu serviço, ele pode sim resolver o problema do cliente. Mas basta só ofertar? Será que basta só oferecer o que eu vendo? Será que basta só eu mostrar e vai ser o suficiente para a pessoa te dizer um sim, para a pessoa comprar? Eu vou explicar melhor esse ponto, mas vamos dando sequência. Ressignificando a venda, né? Então, vender não é empurrar. Lembra que basta só mostrar o produto? Não. Então, vender não é empurrar, é ajudar, é conectar a solução certa com a pessoa certa. Ou seja, o mindset ali, o insight, a forma de pensar do cliente precisa servir, no caso, a forma do cliente pensar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, precisa servir para ele, não para você. Tá? Você precisa construir uma solução que seja, que venda para o cliente, que resolva um problema do cliente. Então, vender, vamos quebrar esse sabe aquele vendedor do posso ajudar, aquele auxiliar ali de banco, nada contra se você trabalha com isso ou se você tá dentro dessa característica, mas aquela persona ali de posso ajudar não resolve o problema. Na verdade, a pessoa, muitas vezes ela não ajuda. Por quê? Porque essa pergunta, ela criou um personagem ali em cima do mal vendedor, né? E para você não cair nisso, para você não ser o vendedor do posso ajudar que não resolve o problema do cliente, você precisa entender, primeiro, do seu produto e segundo, do seu cliente. Claro que dentro de cada um deles tem vários pilares que pode ser, que a gente pode discutir, que pode ser aberto uma série de leques, uma série de ajustes que podem ser feitos, mas entender do produto ou do serviço que você vende é um ponto. Você precisa entender ali de ponta a ponta para você entender o que resolve o problema, o que é benefício, qual é a solução, por que o cliente compraria aquilo, ou quais objeções que podem surgir. Eu vou falar disso também. Primeiro, não tenha medo de vender, não tenha medo de ofertar, não tenha medo de pôr a cara, não tenha medo de gravar um vídeo para o YouTube, igual eu tô fazendo agora, não tenha medo de iniciar. Se você não começar, você não vai saber o resultado. E você precisa ter certeza absoluta de que vai dar errado no início e que você vai receber muitos nãos. Já conta com os nãos, que aí fica muito mais fácil, porque aí o primeiro não, ele já não te derruba, entendeu? Então, assim, não conte com um sim de cara. São casos isolados, são casos bem específicos que a pessoa já está preparada e ela oferta e na primeira ela já consegue vender, independente do produto ou serviço. Mas já conte com os nãos. Os nãos, eles é comum, o não ele serve para te lapidar, para te mostrar onde é que você pode melhorar, onde é que você consegue melhorar, para você conseguir mais sims, para você acumular sims com mais facilidade ou com mais assertividade. Mas eu acredito que com a experiência no empreendedorismo que eu tenho, com vários testes que eu já tenho feito aí, inclusive no mercado digital, com alguns infoprodutos, eu percebo que, independente do nicho, sempre vai ter não. É uma escala de nãos, é uma quantidade de nãos para que você consiga vir a ter um sim, que no caso é a compra do cliente. Outro ponto importante: superando o medo da rejeição. Então, entender que o não, muitas vezes, não é pessoal. Separar o eu do produto, ou no caso, a quantidade versus a qualidade na prospecção. Então, tenha resiliência. Não entenda o não como a rejeição. Às vezes
e é comum, é normal. Mas não entenda o não ou não em alta quantidade como uma rejeição. Entenda ele como o cliente te dando uma chance para melhorar a sua entrega, para melhorar o seu serviço, para melhorar o seu produto, para você poder entender, pô, onde é que eu estou errando na minha oferta? Ou então, a minha abordagem é até boa, a minha persuasão ali ela é até boa, consigo conquistar o cliente, mas às vezes o seu produto é ruim, às vezes a oferta ela é ruim, às vezes o seu serviço ele é ruim. Então assim, você precisa avaliar os dois precisam estar em equilíbrio, de 50% o equilíbrio ali, mas tem que ser 70% nos dois pilares, no mínimo, tá? E ajustando para mais, para que você tenha um produto bom e uma persuasão boa, um atendimento bom, uma quebra de objeção boa, para que você saiba fazer perguntas que vendem, perguntas inteligentes. Não vai ficar papeando ali, porque o seu tempo, ele é venda. Então você precisa, claro, atender o cliente, conquistar o cliente, mas você precisa ter na sua mente que a estratégia, a sua fala precisa ser persuasiva para vender. E o medo da rejeição, muitas vezes, ela é uma crença, né? A gente tem medo de começar os projetos, a gente tem medo de rejeição, medo de não fazer parte de um todo, de um grupo de pessoas, ou a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar se eu começar a vender isso, ou o que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou vendendo, sobre o meu produto, sobre o meu serviço. E quando você para refletir sobre isso, na verdade não importa. Tipo, foda-se o que vão pensar. O que importa é o resultado. E as pessoas vão mudar o que elas vão pensar de você depois com o seu resultado. O resultado, eu vi uma fala uma vez na internet da pessoa falando assim, ninguém te respeita. Ninguém respeita você, as pessoas respeitam o seu resultado. E é verdade, por mais que pareça um pouco absurdo, por mais que pareça um pouco grosseiro, mas se você não tiver resultado, ninguém dá a mínima porque você está falando. Por mais, não vou dizer palavra inútil, mas por mais que a pessoa seja rasa demais em conhecimento, em argumento, quando ela tem resultado, as pessoas vão parar para ouvir, tanto as que conhecem, quanto as que duvidaram, quanto também as que não te conhecem. Então, resultado, persistência, quando você começa a entender ali o caminho que dá certo, aí sim você muda o que as pessoas estão pensando. E seja pensamento positivo, seja crítica ou elogio, nenhum dos dois paga conta. Então, foca na venda, foca em conquistar mais clientes, foca em vender mais. É só isso que você precisa se preocupar. Comece, tá? Quebra essa crença limitante aí que você tem e comece. Vamos para o próximo ponto? Construindo confiança no cliente. Então, a base de tudo, escuta ativa, interesse genuíno, encontrar pontos em comum, espelhamento. O que seria isso? Uma escuta ativa. Quando você tá... É uma coisa que eu sempre falo. Escutar é diferente de ouvir, tá? Quando você está ouvindo o cliente, você está interessado no problema, você está ouvindo ele com calma, absorvendo toda a dor que ele está falando ali. Pô, eu não gostei disso, ou eu queria que resolvesse isso e não resolveu, ou eu estava esperando esse resultado e não tive do produto, ou esse seu produto ele de fato vai resolver meu problema, tem um problema assim, assim, assado. Ouvir é você ouvir a dor do outro para você poder responder de acordo com a expectativa do cliente, para você responder de uma forma que seja atrativa para o cliente, para que ele entenda que você está se importando. E um dos pilares importantes da venda é relacionamento. Se o cliente não perceber que você está se importando com ele ou com o problema dele, se ele não perceber que você está preocupado em construir um relacionamento, se ele não perceber que você está preocupado de fato em resolver o problema, ou se ele perceber que você só está preocupado em vender, acabou a venda ali. Você pode falar o quanto você quiser, você pode mostrar o seu produto de ponta cabeça, do inverso, que ele não vai comprar. Por quê? Porque ele ativou um gatilho ali mental que ele pode estar sendo ludibriado por você. Não que você esteja mentindo, mas que você não ofertou, você não mostrou melhor a cara do seu produto, a cara do seu serviço. Ou você não... Sabe aquela primeira impressão? O cliente ele não pegou essa confiança ali na sua primeira abordagem. Então, assim, se importe com o cliente. Ah, mas isso leva muito tempo. Você quer pessoas
em alta quantidade, que vão até o seu negócio, vão ficar tomando tempo ali no atendimento e não vão comprar nunca, ou vão comprar o mais barato, vão consumir pouco, ou você quer clientes com qualidade, aqueles clientes que vêm, você atende bem, você mostra o seu produto e o seu serviço da melhor forma, eles compram e uma coisa importante é o cliente satisfeito, o cliente que compra e fica feliz com uma solução, independente do preço, ele vai perceber valor e o melhor ainda, ele vai indicar. E indicação, ela já vem de bate-pronto. A indicação normalmente ela já vem com mais de 50% das objeções quebradas. Por quê? Porque não foi você que indicou, foi o seu cliente que vendeu para você. Mas para o seu cliente vender para você, você precisa primeiro vender para ele. Vamos na questão de gatilhos, tá? Ouve-se muito sobre gatilhos mentais na internet. E o que seria gatilhos mentais? A gente tem gatilhos de prova social, que são depoimentos, números. Você pode mostrar um cliente que já comprou e ficou feliz, ou você pode mostrar aqueles números. Não sei se você já viu aqueles vídeos na internet, o pessoal no marketing digital mostrando a tela do celular, um monte de venda acontecendo. Em alguns casos pode ser mentira, como tem bastante na internet, tem muito hoje isso na rede social. Em alguns casos são pessoas autênticas, são pessoas que de fato tiveram um resultado abundante ali e mostram. Esses gatilhos, eles não funcionam igual para todo mundo. Então tem pessoas que vão ser convertidas com um gatilho de prova social, que é ou vendo outro cliente comprar, ou vendo o depoimento de um cliente satisfeito, e tem pessoas que vêm pela autoridade, por exemplo. Meu exemplo aqui, eu não sou um player grande hoje no YouTube, por enquanto, vou me tornar. Mas eu tenho autoridade em alguns assuntos. Por quê? Porque eu já fui lá e sei como funciona, sei o que dá resultado e sei o que não dá resultado. Então, eu tenho autoridade na minha habilidade, mas eu não tenho autoridade na minha imagem ainda. Pelo menos tem muitas pessoas que eu não alcancei, seja no presencial ou seja no digital na internet. Algumas vendas que você vai ter vai ser pela autoridade. Vamos colocar um exemplo aqui no negócio local. Se você tem um negócio local e você começou recentemente, você não tem nenhuma autoridade ainda, por mais que você seja um ótimo profissional, por mais que sua especialidade técnica ela seja muito boa, se as pessoas não verem autoridade naquilo, elas não vão comprar, se for só por esse motivo, tá? E isso vem com o tempo. Então, conforme você vai crescendo ali na sua região, conforme as pessoas vão te conhecendo, vão falando sobre você, elas te dão autoridade sobre aquele assunto ou sobre aquele nicho que você atua. E, às vezes, esse único ponto vai converter muitas vendas. Outro ponto, escassez. Então, o que é escassez? Vagas limitadas, bônus por tempo limitado. Isso, tem algumas técnicas que o pessoal utiliza muito esse ponto e acaba ficando um pouco até chato, mas em alguns momentos é interessante você usar a escassez porque ativa uma sensação na mente do cliente que ele vai perder se ele não entrar naquele produto agora, ou se ele não comprar aquilo com você, ele vai perder aquele desconto. E o cliente, ele nunca quer sair com a sensação de perca, ele sempre quer sair com a sensação de que saiu no benefício, que saiu na vantagem, e é por isso que a escassez ela é aplicada. É interessante eu usar só a escassez para vender? Não, é interessante que você use vários gatilhos juntos, porque você nunca sabe no seu argumento em que momento que o cliente vai se converter, em que momento que o cliente ele vai ser conquistado a comprar. E usar esses gatilhos é ruim? Não, isso faz parte da psicologia, isso faz parte do psicológico ali da pessoa. E quando eu falo pessoa, não estou falando só do cliente, estou falando de mim, estou falando de você. Você compra pelos seus motivos, eu compro pelos meus, e é assim que o mercado funciona, tá? Em todo nicho, em todas as empresas, todas elas utilizam algum gatilho ou mais de um. Compromisso e coerência. Então, você ter comprometimento com o que você está vendendo e ser coerente. Você compra o que você vende? Você compra a sua própria solução ali? E eu não falo assim de passar o cartão, de fazer o Pix do próprio produto. Mas você compra a sua ideia? Você de fato acredita naquilo? Você tem certeza absoluta que aquilo resolve o problema do cliente? Porque isso vai mostrar um comprometimento maior na hora que você for executar a venda. Ou você está preocupado apenas com dinheiro, você quer resultado a qualquer preço, a qualquer custo. Isso é um problema. É interessante que a gente não confunda ambição com ganância.
Tá? O ganancioso, ele está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive ultrapassar esses limites ali. Ele vai vender qualquer coisa a qualquer custo, somente para ele ter resultado financeiro. Isso não é bom. Tem algumas pessoas que fazem isso na internet, obviamente, todo mundo sabe disso, mas isso não costuma durar muito tempo, tá? As pessoas, elas percebem isso. Isso é inconsciente, tá? O cérebro, ele vai percebendo alguns comportamentos e ele vai ligando a memória, a experiência que você já teve com algumas compras. Por exemplo, é natural que a pessoa ela tenha receio com futuras compras quando ela já teve uma experiência ruim de compra, seja no físico, na loja física ou na internet. Ela passa a ter mais objeções, ela passa a perguntar mais, ela passa a pesquisar mais, ela passa a ver avaliações, ela passa a ver reclamações para depois fazer a compra. E se você é vendedor, do lado do vendedor, você vai perceber que tem alguns clientes que não questionam tanto o seu produto ou serviço para comprar, eles vão lá e compram, e aí eles vão consumir, decidir se aquilo é bom ou não, e voltam a comprar ou não, e tem alguns clientes que vão fazer com que você precise investir mais tempo para convertê-lo, e não quer dizer que ele seja um cliente ruim, quer dizer que ele já tem experiência em compra e ele somente não quer se frustrar com o seu produto e com o seu serviço. E está errado isso? Não. Na verdade, eu acho que todos os clientes deveriam ser assim, porque modelaria melhor os vendedores. Os vendedores ficariam mais lapidados, ficariam mais eficientes, tá? Lidando com objeções, tá? Vamos falar do ponto de lidar com objeções. Então, ver objeções como pedidos de mais informação, de técnica, de acalme, né? Acalme eu coloquei separado aqui, cada letra significando algo. Então, acalme, se a gente for separar por letra, acolha, clarifique, apresente, mostre e encoraje, tá? Separa para você gravar aí na sua mente. Então, coloca a técnica do acalme como acolha, clarifique, apresente, mostre e encoraje o cliente a comprar o seu produto e o seu serviço da melhor forma, com os melhores gatilhos, com a melhor persuasão, com a melhor copy. E vender é uma habilidade que se aprende, não é uma habilidade que a pessoa nasce. Obviamente, tem algumas pessoas... Deixa eu só tomar meu café aqui. Obviamente, tem algumas pessoas que já nascem com uma predisposição maior na comunicação. Tem aquela pessoa que você conhece, se essa pessoa não for você, tem aquela pessoa que você conhece que ela tem uma desenvoltura melhor para poder falar, tem uma desenvoltura, tem um feeling mais afiado para poder entender, ou um raciocínio mais rápido para poder comunicar com a outra pessoa, seja vendendo um produto, um serviço ou vendendo uma ideia. Tem pessoas que têm essa predisposição, mas isso não significa uma taxa maior de sucesso, porque talvez ela tenha essa predisposição nessa habilidade, mas em outras, numa questão técnica, ela tenha muito menos do que você. Então, assim, no que você não é bom hoje, treine, estude, leia, pesquisa no YouTube, assim como está assistindo esse vídeo, pesquisa no YouTube outros tópicos, aprenda aquilo, ninguém nasce sabendo e vai todo mundo morrer burro, vai todo mundo morrer com um copo vazio ainda, porque não tem como aprender tudo hoje. Mesmo com internet, com YouTube, inteligência artificial, não dá para aprender tudo. Você precisa focar em algo, um tópico de cada vez e aprender. Você precisa juntar essas habilidades, principalmente esses pontos aqui. Eu não vou abranger muito tudo que eu falei aqui, para não ficar um vídeo muito longo, que eu quero que esse vídeo fique mais curto, tá? E, inclusive, eu tenho outros vídeos aqui falando sobre isso com mais densidade, com tempo maior. Então, assiste eles que você vai perceber que eu falo desses tópicos com mais profundidade. Mas é interessante que você... Por que eu tô falando isso? Não basta só você não ter medo do não e começar de qualquer jeito. Se for para começar de qualquer jeito, não comece, tá? Eu não sou a pessoa que é de acordo com aquela ideia de que apenas comece, mas as pessoas confundem isso com começar de qualquer forma. Não comece de qualquer forma. Comece com o que você tem hoje. É importante você fazer isso. Mas com o que você tem hoje, faça o seu melhor. Faça o melhor possível e assim que você conseguir melhorar a circunstância, você melhora a sua habilidade, você melhora os seus poderes individuais ali, as suas habilidades individuais, o seu conhecimento, sua persuasão, sua apresentação, tá?
Seja primeiro um bom questionador, uma pessoa que faz boas perguntas, tá? Eu acho que a habilidade de venda tá muito nas perguntas que você faz para o seu cliente. Não faça só o básico, não faça aquelas perguntinhas clichês, faça perguntas importantes, perguntas inteligentes. E um bom vendedor é um bom ouvinte. Então, você precisa ouvir mais seu cliente do que ficar falando, ou ofertando aquilo que o cliente nem quer ver, nem quer saber do seu produto. Ou às vezes ele nem está preocupado com o seu produto ou serviço. É você que precisa apresentar aquilo como uma solução e fazer ele perceber que ele tem o problema e você tem a solução. E é aí que vai demonstrar interesse, que vai gerar relacionamento e a chance de você vender é maior. Uma coisa importante, tá? Esse canal aqui eu falo sobre empreendedorismo, sobre estratégias de venda. É um canal recente, eu comecei a postar vídeos no YouTube agora, então curte esse vídeo aqui para me saber que você está curtindo, para saber que você está gostando. Dá um feedback sobre o modelo desse vídeo, se você gostou mais desse, se você gostou mais dos outros. Você vai perceber que esse vídeo é um vídeo um pouco mais reduzido no tempo, os outros vídeos são maiores, mas por quê? Que eu explico com uma profundidade maior, eu mostro formas de apresentar, de aplicar, na verdade, aquelas habilidades. Então, dá uma olhada nos outros vídeos, se inscreve nesse canal, que aí eu vou saber que essa linha aqui de raciocínio é o que você gosta, é o que você quer ver. Pô, Albuquerque, eu tenho uma sugestão de vídeo, por que você não grava assim? Eu tenho dificuldade nisso, naquilo, tô abrindo meu negócio, eu tô pensando em abrir, tô pensando em sair do CLT, o que você acha disso? Tô pensando em iniciar em tal nicho, o que você acha disso? Dá o seu comentário aqui, dá o seu feedback, faz sua dúvida se você tiver. Comenta aqui embaixo desse vídeo que eu vou responder o seu comentário, vou tirar suas dúvidas. E se for um assunto ali interessante, abrangente, que todas as pessoas elas tenham interesse, eu vou fazer um vídeo desse seu comentário ou dessa sua dúvida com esclarecimento melhor. E outra coisa importante que eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar aqui o curso Estratégia para Negócio. É um curso de autoria minha, foi eu que fiz. Eu desenvolvi videoaulas com nichos, com tópicos importantes ali para o empreendedor. Seja para você que já está empreendendo ou então para você que está pensando em começar o seu negócio. Seja um negócio local ali na sua cidade, seja uma loja digital. Eu coloquei tópicos importantes para você poder desenvolver estratégias para o seu negócio e inclusive tem tópicos relacionados a essa questão de venda, tá? Explicados parte por parte para você poder entender melhor ali como montar uma estratégia eficiente que traga resultado rápido, tá? Eu não tô falando de uma forma mirabolante que você vai conseguir do dia para noite, mas aplicando cada técnica, você vai conseguir resultado sim, porque foram coisas que eu apliquei, foram entendimentos ali e conhecimento que eu desenvolvi e apliquei no meu próprio negócio e eu consegui resultados de vendas, tá? Eu consegui clientes fidelizados, clientes que indicassem. Cada tópico desse daqui tem videoaulas, tá? Eu mostro slides, explico a ideia e vou falando ali, vou mostrando para você o que fazer, como aplicar, por onde começar. Nessa aula de nicho eu mostro como você entende o seu nicho, ou melhor, até mesmo antes de você começar, como você identifica qual é o melhor nicho para iniciar com a sua circunstância financeira. Eu percebo que é sempre um desafio isso, no que começar, o que vender, como vender para o cliente. E na aula de marca, eu explico como que você faz para poder desenvolver um logotipo, uma marca, como você constrói isso, quais são os pontos importantes, que cor que você deve escolher, qual é o nome que você deve escolher para o seu nicho. Eu faço essa explicação mostrando em slides, mostrando cada termo, cada tópico para você poder entender a estratégia. Eu não quero que você copie e cole, quero que você entenda para você poder desenvolver isso para qualquer negócio. Aula de vendas. Aqui no tópico de vender a gente fala muito sobre o que a gente falou nesse vídeo agora. Então, na aula de vendas eu tenho a aula de vender, eu explico ali o conceito de vender, o conceito de troca, né? Por que se vende e por que se compra, o que vender, a aula de como vender, como que eu oferto ali o meu produto ou serviço, qual a melhor estratégia, qual a melhor forma de vender aquilo para o meu cliente, onde vender, né? Qual será o melhor lugar para vender ou quais são as melhores plataformas para poder vender, onde é que seu cliente está? Onde que você encontra o seu cliente? Quando vender, o time ali correto, né? O time estratégico, quando eu devo vender e onde eu devo vender. Para quem vender?
Essa última aula aqui do Para Quem Vender, que é a aula 8 do tópico de vendas, é bem importante porque eu mostro como que você entende e encontra o seu público-alvo, tá? Pior do que você começar a vender ali é vender para o público errado. Às vezes você vai achar que tá fracassando, ou você vai querer desistir porque não tá dando certo, e não é porque você tá vendendo mal ou porque o seu produto e serviço é ruim, é porque você tá vendendo para quem não vai comprar de forma nenhuma, e é importante você saber quem é seu público-alvo. Eu mostro para você como você encontra e como você entende. Perguntas, aqui eu falo sobre perguntas inteligentes, como que você elabora perguntas, como que você elabora uma abordagem ali eficiente com o cliente, seja presencialmente na loja, na sua empresa, na sua casa, ou numa prestação de serviço, ou até mesmo num WhatsApp, como que eu elaboro ali perguntas para não perder tempo, para ao mesmo tempo se importar com o cliente, para ser aquele vendedor ouvinte e fazer com que o cliente perceba valor no meu atendimento, fazer com que o cliente ele perceba valor na sua postura, no seu posicionamento. E isso ajuda muito, isso converte muito. Padronização, eu falo sobre padronização na empresa, padronização de uniforme, padronização de atendimento, seja você um empreendedor que trabalha sozinho ou você que já tem uma equipe. Isso é muito importante porque agrega valor ao seu produto, serviço, e o cliente ele tem uma percepção de valor a ponto dele ter a preferência pela sua empresa, pela sua solução, pela sua equipe, e fica mais fácil de você poder delegar as funções para outros colaboradores ou para outras pessoas que fazem parte da sua equipe, porque você já construiu um padrão, já tem um ABCD ali de como começar ou como implementar ali uma nova função ou uma nova pessoa no seu time. Isso é muito importante e eu mostro aqui nessa aula. Eu tenho aula de bônus, nenhuma dessas aulas de bônus é um bônus do ChatGPT que eu mostro para você. Eu explico primeiro na aula de marca como desenvolver a sua marca, e aqui na aula de bônus eu mostro como criar o logotipo e a marca no ChatGPT gastando R$0 com um prompt de comando do chat que eu disponibilizo. Então você vai ter a sua marca, a sua logotipo com as cores que você definiu, com o nome que você definiu, sem você ter que gastar ali. Se você quiser investir em um design, é importante também um profissional estar criando, mas caso você não tenha essa condição financeira agora, essa aula aqui vai ser chave para você poder desenvolver ali um logotipo, uma marca para o seu negócio, para você poder usar nas suas redes sociais, no WhatsApp, colocar um banner ali na frente da loja, tudo na parte visual você consegue gerar ali gratuitamente, e eu te mostro como, e também disponibilizo o prompt que você vai usar. Bom, esse curso aqui você vai conseguir acessar ele tanto pelo celular quanto pelo computador, então você consegue acessar as videoaulas ali. Tá com o celular, não tem um computador, consegue assistir pelo celular, consegue assistir pelo tablet, consegue assistir pelo computador, vai da disponibilidade que você tiver, do tempo que você tiver, tá? São aulas bem dinâmicas, bem tranquilo de assistir, você assistindo e aplicando, eu tenho certeza que vai trazer resultado de vendas para o seu negócio, para a sua ideia, para o seu projeto, que é o que eu quero que você venda também. Ok? Mas como que eu faço para acessar esse curso? Eu vou deixar um link aqui acima, provavelmente você está vendo ele agora. Eu vou deixar esse link na descrição, na verdade, você está visualizando ele no vídeo agora, mas eu vou deixar ele na descrição abaixo. Nesse link, nesse site, vai ter um vídeo lá. Nesse vídeo eu vou te explicar melhor como que funciona esse curso, quais são os tópicos, vou te contar um pouco da minha jornada para você entender como eu cheguei nessa fase, como que eu desenvolvi minhas habilidades, no que eu apliquei e também os meus resultados. Clica nesse link, dá uma olhada lá no vídeo e aí eu deixo ao seu critério para você decidir se isso vai te ajudar ou não, se é interessante para você ou não, tá? Clica lá, dá uma olhadinha e aí você decide depois se você faz a aquisição. Tenho certeza que se você consumir esse curso vai mudar a realidade do seu negócio. Novamente, se inscreve nesse canal aqui, toda semana provavelmente vai ter vídeo novo, talvez mais de um vídeo por semana, então deixa o seu feedback para eu poder saber se você está gostando desse conteúdo, e muito obrigado pela sua atenção até aqui.